Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite a você, Yehuda, a você, o judeu, né? Você ateu, você gnóstico, você crente, você presbítero, você ovelha, você desigrejado. Este é o canal Bereshit com o objetivo de trazer a tirar trazer princípios para que você saia da confusão. Nós vamos continuar aqui da onde paramos no livro de Bereshit, né? No Sefer Bereshit, livro de Bereshit, né? Foi colocado com o capítulo 26, né? E aqui começa com Yitzhak. Yitzhak, Eloá aparece para ele, porque houve grande fome, e diz para ele não ir para Mitzrayim. Lembre-se que o contexto do livro é qual? Moshe falando com o seu povo. Moshe estava escrevendo esse livro para dar para o povo de Israel, para lhe dar legitimidade como religião e naturalmente como nação. Sempre, nação e religião, isso é a mesma coisa, gente. Depois, né, e você vai vendo, né, que Eloá fala com ele o seguinte: olha, você ouve meus estatutos, minha lei. Que estatutos são esses? O que Moshe está dando ali para ele? Moshe está falando, vocês estão ouvindo o que Eloá falou para Yitzhak. Ué, mas Yitzhak pegou todas aquelas leis ali na hora. Querido, a lei, a Torá já existia desde o começo. Nós falamos sobre isso várias vezes. Caim, né, deu sacrifícios de legumes, Ravel, sacrifício de animal, e assim foi, né? É coisa da Torá, já existia desde o começo. Então ele falou para seguir isso, né? E aí, né, Isaac faz uma aliança com Avimelech, né? Estava ali no meio daquele povo ali, né? Porque ele tinha ido ali, né? Porque ele, no meio daquele povo, tinha até que acontecido aquela situação de novo dele falar que a esposa dele era irmã dele, né? E o mesmo erro do pai dele. E ele foi abençoado ali. E Avimelech o abençoa, né? Mas olha o que acontece com toda aliança com um povo estranho. Eles acham água, isso vai ser problema para eles, faz um poço que acham água, vai ser um problema para ele no futuro. E aí Esaf se casa e a mulher dele é um espinho para eles, né? Então você vê, gente, que o que vai acontecendo depois de toda a aliança. Ele está falando para o povo de Israel e para você hoje, não faça aliança com estranhos. Então, é certo essa coisa de ecumenismo? Não. Se uma congregação é certa, a outra é naturalmente errada. Entendeu? Não tem como unir tudo. Isso é balela, isso é confusão, isso é mistura. Balela é sempre mistura. Olha outro mal que se sucede nos textos, em sequência. Não estou dizendo que isso foi muito rápido assim, porque a escritura é como slides, entendeu? Como ele fala assunto a assunto. Mas é para você entender que mal após mal vem após pacto com inimigos, entendeu? A Yitzhak fica com problema de visão, né? Problema de visão. E ele, depois com problema de visão, ele pede ao seu filho Esaú, né, para fazer um guisado, né? Nessa fazer um guisado, né? A mãe dele ouve, né? E conta para o outro filho, né? E Yaakov, né? Ela tinha Yaakov vai e ouve a ideia, né? E faz um guisado e dá para o seu pai. Se veste como seu irmão, coloca pelos, né? Para se passar com seu irmão, vem sem camisa, né? Vem com o cheiro do irmão e entrega o guisado ao pai, para que o pai pudesse abençoar, porque esse foi o objetivo do pedido do guisado, ficar alegre. Então, se você quer ser abençoado, alegre uma pessoa que você vai ser abençoado. Outro princípio que aqui é muito importante é que você não adianta enganar, não adianta se passar por quem você não tem que se passar. Se você se passar por alguém, vestir a pele de alguém que você não é, você vai ter um problema sério. Você vai ver os problemas tão sérios que ele vai ter, né? Você vai ver os problemas terríveis que ele vai passar por causa disso, né? Porque depois o irmão dele persegue ele, depois, né, ele tem que fugir, né? E aí, né, vai todos esses problemas, né? E aí ele vai para lá ele foge, ele vai embora e Yaakov encontra sua mulher, sua esposa, né? Sua esposa. Então vamos direito, de novo. Yitzhak tem um problema de visão. Para abençoar, pede. Vamos lá, Yitzhak teve problema de visão. Pede depois ele pede uma bênção para o seu filho, né? Esaú. Sua mãe ouve, fala para o outro filho, o outro filho que vem e dá o guisado para ser abençoado. Olha que tudo que acontece depois de fazer um pacto com uma pessoa que não deve.
Entende? Depois vem aquelas histórias todas. Yaakov vai pelo deserto, tem que fugir. Olha o problema de se passar para uma pessoa que não é. Lá ele vê aquela escada maravilhosa e assim por diante. Ele também passa a conhecer sua esposa. Ele vai conhecer quem? A Rivka, a Rebeca, a que ele tanto vai amar e vai fazer de tudo para ter ela, né? E com isso ele vai até Lavam. Mas por que ele vai até Lavam? Porque vai até Rivka, né? Ou Rebeca, né? Rivka e Lavam era da família deles. Então ele só procurava pessoas da família da mesma religião, né? Então ele vai lá e fala de uma mulher, né? Que era Rivka, que ele encontrou, né? E quem tá lá é Lia, né? Aqui do canto aqui, né? E depois Lavam vai e faz um trato com ele. E trabalhar por 7 anos. Olha a Torá aí, porque na Torá tinha essa questão de ser 7 anos escravo, caso tivesse uma dúvida, né? Uma dívida, né? Você pagaria com 7 anos de trabalho, né? E aí você vê que ele chega lá na hora. Lembra-se aquela situação que ele engana o seu pai? Tá vendo aqui quando ele se engana seu pai? Da mesma forma, ele é enganado com a sua esposa. Ela parece, Lia parece com ele, né? Na mesma situação, numa festa de noite. Quando vê de manhã ele descobre. Por que ele descobre no outro dia? Porque ele estava bêbado, né? A mesma história. Então, gente, não pode ficar assim bebedando. Olha os princípios que vai dando. Olha o problema de fazer pacto com outros povos. Só foi história difícil. Já reparou aqui? Só para fazer pacto com outros povos? É só você observando. Aí você vai vendo, né? Ele trabalha mais 7 anos por Rivka, por Rebeca. Porque Rivka era uma pastora, né? É para ser pastora, para ser líder de... Não, o Criador proíbe isso de pessoas. Mas ela, como pastoreia animais, lembra-se que lá no princípio Eloá fez os animais, todas as coisas com os mesmos princípios espirituais, e que animais são pessoas ou espíritos. Entende? Se você tem um espírito de ovelha, você ouve o espírito do Ruach HaKodesh. Se você é uma ovelha, né, é só olhar o comportamento de uma ovelha. Então, o simbolismo, e mulher também é congregação, é simbolismo. Isso é o princípio que quer dizer para você. Não pode entender que mulher pode ensinar, porque nenhum texto a mulher lidera homens, entendeu? Vamos continuando. E quando Jacó acaba tendo 12 filhos, né? Tendo esses 12 filhos, né? Tudo direitinho. E depois ele começa a estar trabalhando lá para Lavam. Fica lá com Lavam. Lavam é muito abençoado. E Lavam, ele quer ir embora, mas Lavam faz uma proposta, né? E faz um pacto com Lavam. E Lavam tem aquela coisa. Lavam, ele já viu que já enganou ele a primeira vez, né? Como que ele foi que ele enganou a primeira vez? Dando uma esposa, né? Enganando ele. E depois fez o quê? Fazendo ele trabalhar 7 anos. Depois ele, para ele casar com a outra, tem que casar mais 7 anos, porque ele dizia que era costume do povo dele. E de novo ele vai fazer um trato com Lavam. E Lavam vai tentar enganar ele, né? E aí, tentando enganar ele faz um trato de todas as ovelhas salpicadas ser de Yaakov. Mas com o tempo, ele começa a trocar os salários dos povos, né? E quando você entende o que estava fazendo, estava enganando Yaakov, mas Eloá foi com Yaakov, porque Yaakov botava a vara, né, com uma lista branca, e todos nasciam branco, né, com lista branca, com listra. Mudava o salário e botava de novo, nascia de acordo com a dele, e botava só diante das fortes. Você vê uma vara, né? Então, gente, nós vamos entendendo até aqui que os princípios são coisas que vai regir a gente. Primeira coisa que você vai ver, Eloá, ele está com o que? Com as ovelhas fortes, não está com as ovelhas fracas. Mais forte que forte na fé. E se você não tem esses princípios, por exemplo, você vê quantos problemas causa. Olha só, um princípio, você se passa por alguém que você não é. Toda vez que se passa por alguém que te não é, já viu que te passa uma vergonha? Toda vez que te tenta ser uma coisa que a gente não é, pensa ser uma coisa que não é horrível. Tem muitas pessoas falando, você tem que acreditar que você é. Se você for, amém. Vai dar certo esse pensamento. Mas se você não for, como é que fica? Não, porque tem que ter pensamento positivo. Você tem que ter pensamento positivo. Mas não adianta se sentir uma coisa que você não é.
Entende? Então, o primeiro problema que acontece é aqui em cima, olha, quando se faz alianças com o estrangeiro. Já com o Lavan, né? Lavan, ele não, Lavan era da família, mas lá em Avimelech, como Isaac faz, é um problema. E vai vendo que nós acabamos herdando esses problemas, né? Porque você vai ver que tudo que aconteceu vai uma coisa levando a outra. Uma coisa levando a outra. Então, gente, não faça com aliança com outros povos, com outras religiões. Se você tem uma religião que acha que a outra é errada, não ande junto. Não faça trato, não faça nada. Ande distante, entendeu? Eloá vai te abençoar por isso. Então, uma religião não pode ser muito amiga da outra, porque são coisas distintas. Né? E você vai ver que depois disso foi problema atrás de problema. Você vai ver que vestir uma capa de quem você não é sempre um problema. Primeira coisa que a gente vai descobrir: não faça pacto com outros povos. Segundo, não volta ao Mitzrayim, ao Egito. Terceiro, né? Não veste uma capa que você não tem. Quarto, não cometa os mesmos erros, porque também Isaac chega lá falando as mesmas coisas que o avô dele, Abraham, fez, falando que a esposa era a irmã. E Jacó vai lá e se embebeda, né? Enganou e foi enganado. Olha aqui, ó. Enganou e foi enganado. Embebedou-se o mesmo, pagou pelo que fez. Olha a mesma história. Foi enganado também pela esposa dele, quando foi dada a esposa. Você vai ver, então são princípios que você tem que ter na sua vida. Não vestir uma capa que você não tem. Não vai volta a Mitzrayim, ao Egito, né? É isso que estava falando ao povo de Israel e falar para você hoje. Então, não se misture com outros povos. Então você vai ver. Se tu vê, e é comunismo, é certo ou errado? Opa, falou com Yaakov. Vou chegar no local, vou fingir que sou bom de pancada, nunca briguei, nunca fiz nada, vou fingir que sou cara brabo. Alguém vai aparecer e vai te humilhar. Não, vou fingir que sou conhecedor da escritura. Conheço muito. Vou falar, fingir que conheço uma língua que não conheço. Alguém aparece ali e conhece, você vai ser humilhado. Então, gente, não viste uma capa que você não tem. Entendeu? E quando Jacó foi obedecendo Eloá, tudo que ele fez foi abençoado. Ele teve 12 filhos, né? Teve até aquela circunstância de ter filhos com a sua esposa e com as suas, com duas esposas e com suas servas, né? E isso deu um problema sério. Você pode ver que teve 12 filhos e os filhos foram um problema, né? E quem foi só, né? Vocês vão ver mais pra frente que os filhos que realmente vão, o filho que vai ir à frente melhor, né, de todos eles, embora todos eles vão ser patriarcas, vão ser pessoas abençoadas no futuro, mas ele, antes de darem certo, dá muito problema. Por quê? Porque foi um erro. Foi o mesmo costume dos povos, pegar o costume dos povos. Abraham cometeu o mesmo erro. Isaac não, Isaac não comete o mesmo erro. Isaac não tem certos problemas. Entende? Mas Jacó vai ter esses problemas porque ele tem mais de uma mulher como esposa. E Eloá nunca fez homem para mais de uma mulher. Ele fez homem e mulher. E os problemas que vão dar ali é muito grande. Inclusive, vocês vão ver o que aconteceu com Yosef, com José, o filho dele. Então, gente, esses são os princípios que nós vamos deixando, né? Que a gente primeiro ouça a voz de Eloá, né? Que a gente siga seus mandamentos, que a gente não faça trato com outros povos, que a gente nunca casa com mulher estranha, que é como foi Esaf, né? Que a gente nunca, né? Que a gente nunca passe por fingir ser uma pessoa que a gente não é, Isaac, né? Que a gente nunca que a gente nunca engane ninguém, que senão a gente vai ser enganado, né? Então, assim, esses são princípios, né? Que se você tiver, você não será enganado. Gente, shalom para vocês. Que o Lorde te abençoe. Amém. Shalom, shalom, meus queridos. E no próximo programa nós iremos falar sobre os outros assuntos, entendeu? Vamos continuar a história para que vocês tenham um princípio, entendam o que aconteceu no passado, entende?